Atualmente, há um extenso rol de atividades profissionais cujo exercício expõe o trabalhador a agentes agressivos à saúde. É a situação, por exemplo, dos metalúrgicos, dentistas, aeronautas, dentre várias outras funções. E esse período de trabalho sujeito a agentes nocivos, conhecido como tempo especial, deve ser muito bem analisado e apurado, seja para a concessão de uma aposentadoria, seja para a sua revisão. Por isso mesmo, é necessário compreender o regramento pelo qual uma atividade pode ser considerada especial. E para esclarecer esse assunto, vamos aos debates. Olá pessoal, tudo jóia? Meu nome é Sabrina Arruda, eu sou juíza federal e professora. É com grande satisfação que eu estou novamente aqui para ministrar mais uma aula de Direito Previdenciário, apresentando para você uma fundamentação que supera a mera descrição da lei. Neste espaço, eu vou apresentar argumentos jurídicos, sociais e econômicos para fortalecer a discussão sobre a Previdência Social. Então já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, pois assim você poderá acompanhar os conteúdos que eu publico toda a semana. Hoje, o tema do vídeo diz respeito ao tempo especial para fins previdenciários. Trata-se do período de trabalho submetido a agentes agressivos à saúde ou à integridade física. Eu vou dividir a aula em 4 partes. Na primeira, eu trago a importância do tema para o objetivo de concessão ou revisão da aposentadoria. Na segunda, eu irei expor um princípio básico do direito previdenciário, que determina qual a norma será aplicada para a análise do tempo especial. Na terceira parte, eu apresentarei um marco temporal muito relevante para o enquadramento da atividade especial. E no momento final da aula, explicarei a forma como deve ocorrer a incidência dos agentes nocivos para que a atividade seja classificada como especial. E antes de adentrar propriamente no cerne da minha aula, eu gostaria de informar que, relacionado a este assunto, eu já publiquei 2 vídeos no meu canal, cujos links estão aqui na descrição, nos quais eu expus algumas alterações muito prejudiciais decorrentes da mais recente reforma previdenciária, inaugurada pela Emenda Constitucional 103 do ano de 2019. Naquelas ocasiões, eu discorri sobre a fixação de uma idade mínima para o gozo da aposentadoria especial, requisito que não era exigido antes da reforma. E eu também expliquei sobre a proibição, a partir do dia 13 de novembro de 2019, da conversão do tempo especial em comum. Isto é, agora não é mais possível a contagem diferenciada do tempo de trabalho nocivo através da aplicação de um fator de multiplicação. Estas modificações provocaram uma grande repercussão no ambiente previdenciário, pois suscitaram dúvidas sobre a constitucionalidade destas restrições, o que ensejou inclusive a provocação do STF para um pronunciamento sobre a matéria. Ainda não houve o julgamento. Vamos aguardar. E já iniciando a primeira parte da minha aula, eu gostaria de registrar que, a despeito deste novo panorama jurídico mais gravoso, o tempo especial ainda apresenta uma contagem diferenciada caso o trabalho tenha sido executado até o dia 12 de novembro de 2019, data imediatamente anterior à vigência da Emenda Constitucional 103, que eu acabei de mencionar.
E esse cômputo distinto gera um acréscimo ao tempo contributivo, o que é muito importante no momento em que o segurado solicita sua aposentadoria, pois ele pode ser decisivo para a obtenção do tão cobiçado descanso remunerado. E caso o segurado já seja um aposentado, do mesmo modo é pertinente a consideração do tempo especial para fins de revisão do benefício, uma vez que isso pode promover um aumento do valor dos proventos. Daí a relevância desta temática. Prosseguindo para a segunda parte, eu apresento um tradicional princípio do direito previdenciário, denominado tempus regi actum, que determina que o enquadramento do tempo de trabalho submetido a condições especiais é regido pela norma vigente à época da prestação do serviço. Desse modo, ainda que ocorra uma posterior alteração da lei com requisitos mais gravosos, o segurado do INSS terá o seu trabalho regido pela lei que estava em vigor no momento da execução deste ofício. Portanto, aquele que laborou em um sistema adverso e que estava amparado à época por uma legislação que permitia a contagem do tempo de trabalho de modo mais vantajoso, este profissional tem a garantia da aplicação dessa lei ao seu caso. Essa situação mais proveitosa é incorporada ao seu patrimônio jurídico. Por isso que qualquer análise jurídica deste assunto deve ser muito minuciosa e detalhada, pois o regime previdenciário, como eu já mencionei inúmeras vezes nas minhas aulas, foi alvo de variadas modificações, tanto na Constituição como também na legislação federal. E é preciso verificar qual a lei estava em atuação ao tempo da prestação do serviço. Pois bem, esclarecido este ponto, eu prossigo a abordagem agora do terceiro aspecto da minha aula, consistente na exposição de um importante marco temporal para a consideração do tempo especial. Trata-se do ano de 1995, ocasião em que foi publicada a Lei número 9032, que configurou um ato divisor de águas na análise deste assunto. E eu vou registrar o regramento anterior e posterior à Lei 9032, de 28 de abril de 95. No período anterior, a classificação de uma atividade especial era feita pelo mero enquadramento profissional em dadas funções ou pela incidência de determinados agentes nocivos que estavam elencados em decretos regulamentares. O primeiro a dispor sobre este rol foi o Decreto número 53831, de 25 de março de 1964, que estabeleceu a relação de agentes nocivos químicos, físicos e biológicos, bem como elencou as categorias profissionais que geravam o direito ao enquadramento da atividade especial. A título de ilustração, eu cito a situação dos trabalhadores de câmaras frigoríficas, que, em tese, se submetiam ao agente agressivo frio, ou os forneiros, que estavam expostos ao calor, ou ainda os operadores de raio-x, que sofriam a incidência da radiação. Desse modo, para a configuração da especialidade do labor, bastava a demonstração do exercício dessa atividade, através, por exemplo, dos dados da carteira de trabalho, na qual estivesse anotada a função de forneiro ou de operador de raio-x ou de trabalhador de câmara frigorífica. Seguindo essa linha de raciocínio, posteriormente foi editado o Decreto 83080, de 24 de janeiro de 1979, que além de arrolar vários agentes nocivos, tais como ruído, chumbo, hidrocarbonetos, também especificou profissões que criavam a presunção de sujeição a agentes agressivos, em razão do grau de
periculosidade, de insalubridade ou de penosidade da função. Eu menciono o caso dos vigilantes, em razão do perigo que enfrentam na sua labuta diária, dos médicos e enfermeiros, em decorrência das condições insalubres do trabalho, com a exposição a vírus e bactérias, e dos mineiros, pela acentuada penosidade e pelo alto grau de desgaste físico. Portanto, fornecido um documento válido que provasse o exercício desses ofícios até 1995, o trabalho era catalogado como especial para fins de concessão ou de revisão de aposentadoria, garantida a contagem diferenciada. Existia, assim, uma presunção de que certas ocupações colocavam o trabalhador em uma espécie de adversidade. Só que esta regulamentação jurídica começou a causar algumas ficções no mundo previdenciário e do trabalho. Eu explico melhor com um exemplo. Imagine a situação de um médico que, apesar de ser formalmente médico, não mais lida com pacientes e, portanto, não se expõe a agentes biológicos agressivos, uma vez que ele, agora, é o diretor de um hospital, onde ele executa atividades meramente administrativas, sem qualquer interferência de vírus, bactérias ou congêneres. Qual seria o sentido de se conferir a este profissional a contagem diferenciada do tempo contributivo, tendo em vista que ele não mais sofre a incidência de quaisquer agentes biológicos nocivos no ambiente profissional? Como se explicaria o acréscimo ao tempo de trabalho desse médico que eu citei, que exerce atividades administrativas, sendo que tal benefício não seria concedido à sua secretária, que também e do mesmo modo desempenha atividades administrativas? Isso atende aos critérios de igualdade de tratamento? Claro que não. Veja que a ideia do legislador, ao criar uma aposentadoria especial com requisitos mais tênues, foi conferir um sistema justo e isonômico a determinados trabalhadores e não criar privilégios ou situações fictícias. E foi justamente a partir da constatação deste cenário, caracterizado pelo surgimento de distorções jurídicas, que o ordenamento foi modificado em 1995, com a publicação, como eu já mencionei, da Lei 9.032. E essa lei alterou o artigo 57 da Lei 8.213, que dispõe sobre os benefícios previdenciários, passando a apresentar a seguinte redação: a concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado perante o Instituto Nacional do Seguro Social do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado. Veja que agora a lei acrescentou a expressão trabalho permanente, não ocasional nem intermitente em condições especiais. E esta exigência também foi incorporada na nossa Constituição Federal, no seu artigo 201, parágrafo 1º. Veja aí, é vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios, ressalvada, nos termos de lei complementar, a possibilidade de previsão de idade e de tempo de contribuição distintos da regra geral para concessão de aposentadoria exclusivamente em favor dos segurados. Inciso 2. Cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde ou associação destes agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Desta leitura, nota-se que a Constituição reforçou a proibição da classificação da atividade especial a partir da singela
singela categoria profissional ou ocupação. Exige-se, a partir de 1995, a comprovação da efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, que atualmente estão elencados no Decreto 3048, de 7 de maio de 1999. Postos estes parâmetros, eu entro na quarta e última parte da minha aula, na qual eu irei esclarecer melhor os requisitos da habitualidade e permanência, não ocasionalidade ou intermitência na exposição aos agentes nocivos. No dicionário da língua portuguesa, a expressão permanente é conceituada como aquilo que permanece, que é contínuo, ininterrupto ou constante. Por sua vez, ocasional é o casual, o eventual, fortuito ou acidental. Por fim, a palavra intermitente é qualificada pela existência de interrupções ou suspensões. Apesar da clareza da língua portuguesa, no mundo jurídico, as palavras, diante da infinidade de situações concretas, podem assumir mais de um significado. E foi a partir dos casos apresentados ao INSS e ao Poder Judiciário que surgiram duas principais correntes firmadas após a edição da Lei 9.032. A primeira defende que, para fins de enquadramento da atividade especial exercida após a entrada em vigor da Lei 9.032, de 95, é necessário que a exposição aos agentes nocivos seja constante, contínua, sem interrupções ou alternâncias com o trabalho comum. Em suma, deve ser demonstrada que a agressividade à saúde do trabalhador ocorre durante toda a jornada de trabalho. Essa vertente mais rígida, contudo, foi sendo atenuada após a análise mais ponderada do cotidiano de trabalho. O que restou constatado foi que, em certas circunstâncias, diante da concentração do agente nocivo ou da sua alta periculosidade, mesmo que ocorram alguns afastamentos durante a jornada de trabalho, a proximidade com este agente continua colocando em risco a saúde ou a integridade física do trabalhador. É o caso, por exemplo, do eletricista, que não precisa necessariamente, durante as 8 horas diárias de trabalho, estar exposto à tensão elétrica. Isso porque o tempo de exposição à eletricidade não é um fator condicionante para que ocorra um acidente. Por mais que a exposição não perdure por todas as horas trabalhadas, trata-se de um risco potencial, cuja sujeição não depende da habitualidade ou da permanência. Logo, pode-se concluir, em uma linha de pensamento mais reflexiva, que o trabalho especial não pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo durante toda a jornada de trabalho. O mais apropriado é verificar se esta exposição é íncita ao desenvolvimento das atividades do trabalhador, isto é, se ela é indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço, independentemente do tempo mínimo de exposição. Uma interpretação diversa conduziria provavelmente à inutilidade da norma protetiva, pois são raras as situações em que a sujeição ao agente nocivo ocorre durante toda a jornada. E em muitas circunstâncias, a exposição em tal intensidade seria absolutamente impossível. Apresentados todos estes fundamentos, é também relevante abordar os meios de prova da atividade especial após a edição da Lei 9.032. Afinal, quais os documentos e instrumentos se prestam para esta finalidade? Esse assunto eu vou abordar na próxima aula. Aguardo vocês até lá e, enquanto isso, escreva o seu comentário sobre este vídeo, deixe o seu joinha e compartilhe esse conteúdo com mais pessoas. Muito obrigada e até breve. Um grande abraço
e um beijo!